Olha, hoje deixei o episódio um pouco para mais tarde do que o habitual, já é. São horas da madrugada, não vou dizer quais, e então, por ser um episódio feito tão tarde e com sono, decidi que nada melhor do que ter um daqueles temas complicados e difíceis e que mereciam uma grande preparação, mas apetece-me falar dele hoje. Como eu vos disse a semana passada, na Feira do Livro, estive a apresentar um livro de Adriano Cerqueira sobre o universo, um livro de divulgação de ciência, e falámos de como a divulgação de ciência é, no fundo, ou pelo menos eu disse que isto era a minha perspectiva, a divulgação de ciência é, no fundo, tradução. Tradução no sentido em que estamos a usar outra linguagem para explicar algo. Estamos a mudar as palavras. Por vezes estamos a usar técnicas que são muito parecidas com as técnicas dos tradutores interlinguísticos. Há modulações, omissões, explicitações, e eu penso que falar da divulgação de ciência como tradução ajuda também a fugir um pouco ao modelo da simplificação. As pessoas muitas vezes pensam que a divulgação de ciência implica simplificar, quando na verdade implica sim um trabalho muito difícil e muito complexo, que é chegar ao outro e conseguir explicar algo usando ou seja, para leitores que estão para lá dos leitores do texto de partida, se quisermos. Aqui os textos de partida serão os artigos científicos, serão aquela coleção de textos que os próprios cientistas usam, ou então podemos pensar no texto de partida não como um texto de partida real, mas sim como um conjunto de conhecimentos que tem depois de ser transmitido num texto de chegada. Nós em tradução falamos de texto de partida, texto de chegada. Ou seja, falar de tradução neste contexto ajuda a perceber que a divulgação não é de facto uma simplificação, ou não tem de ser. Até porque, como estava a dizer, é de facto por vezes mais complicada do que parece. Mas a divulgação de ciência, e aqui isto é a pilha de livros. A pilha de livros é sobre livros. E podemos estar aqui muitos exemplos de livros de divulgação de ciência que são um género que também se pode dizer um género literário. A divulgação de ciência usa muitas estratégias literárias. A metáfora, por exemplo, está no centro de grande parte da divulgação de ciência, e, tal como está no centro, na verdade, da forma como a linguagem humana funciona. Mas quando um cientista ou alguém que está a escrever divulgação de ciência está a tentar explicar alguma coisa complexa, muitas vezes usa metáforas precisamente para, digamos, ativar a imaginação do leitor, tal como um escritor de literatura ficcional, se quisermos, também usa metáforas para pôr a imaginação do leitor a trabalhar. No caso do cientista, é como o leitor da divulgação de ciência não tem acesso direto, pode passar a ter através da boa divulgação de ciência, que também ensina, digamos, os termos científicos, mas como o leitor, à partida, não tem acesso aos termos que o cientista usa no seu dia-a-dia e que usa como uma espécie de atalho para chegar àquilo de que quer falar com outros cientistas da mesma área, como o leitor da divulgação de ciência não tem acesso a esses termos, o cientista precisa de usar, ou quem está a escrever, porque pode não ser um cientista, precisa de usar as metáforas para explicar, precisa de explicitar aquilo que um cientista já nem precisa de dizer ao outro cientista, portanto, no fundo, precisa de traduzir. E mais um ponto, esta tradução não se faz entre cientistas enquanto bloco de pessoas, como se fossem habitantes de um país ou falantes de uma língua, e aqui parece que estou-me a afastar do conceito de tradução, mas nem por isso, não se faz entre este bloco e o bloco das pessoas que não são cientistas. Não, faz-se entre os cientistas de uma determinada área e todas as outras pessoas, incluindo cientistas de outras áreas, porque a ciência está de tal forma espartilhada, não só em métodos, como em linguagem, como em termos, que cientistas de áreas que até podem parecer próximas para quem está de fora, muitas vezes não sabem comunicar bem uns com os outros, e por isso a divulgação de ciência é tão importante. E foi a reflexão que me apeteceu fazer agora a esta hora da madrugada. Lembrei-me disto, porque foi algo que falei a semana passada e foi algo que já tinha referido aqui, mas pensei que seria bom sublinhar como a divulgação de ciência é a tradução. E não deixo de dizer que algo de que gosto muito de fazer é algo que podíamos chamar de divulgação linguística. Ou seja, eu gosto que o conhecimento linguístico chega a mais pessoas e é aquele ponto que me dá muito prazer trabalhar. É aquilo que gosto gosto de estar a trabalhar num texto, por exemplo, e pensar como é que eu posso
traduzir este ponto da língua ou da linguística, como é que eu posso traduzir isto para mais pessoas? E é um desafio, e eu, como tradutor que sou, gosto deste desafio de tradução. Obrigado e até amanhã.